Primeiramente, vamos definir alguns conceitos. Hemorragia digestiva é o sangramento que pode ocorrer em qualquer parte do aparelho digestório, tá? Como trata-se de um tema muito abrangente, muito amplo, a gente acaba diferenciando, ou seja, classificando essas hemorragias. É uma classificação bem simples. A gente classifica as hemorragias em hemorragia digestiva alta, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, e das hemorragias digestivas baixas. São as duas classificações. O que diferencia uma da outra? A hemorragia digestiva alta é a hemorragia que acontece no trato digestivo alto, ou seja, é aquela hemorragia que pode ocorrer no esôfago, no estômago ou no duodeno. Enquanto a hemorragia digestiva baixa é a hemorragia do trato digestivo baixo, ou seja, do intestino delgado, do intestino grosso, do reto e do ânus. Com essa diferenciação, essas duas classificações, fica mais fácil tanto o entendimento das patologias quanto o diagnóstico e o tratamento das mesmas. Portanto, hoje vamos falar um pouquinho da hemorragia digestiva alta. As principais manifestações da hemorragia digestiva alta são: primeiro, a hematêmese, que é a queixa mais assustadora e que mais impressiona o paciente, que nada mais é do que vomitar sangue. O paciente tem a náusea, apresenta o vômito, esse vômito vem repleto de sangue, tá? Outra queixa comum e importante na hemorragia digestiva alta é a presença de fezes com sangue, que a gente chama de melena, que é aquelas fezes de aspecto escurecido, com odor bem fétido, que ocorre por quê? Porque o sangue do aparelho digestivo, aquele sangramento interno que a gente teve, ele acaba passando por um processo de digestão e acaba sendo eliminado nas fezes. Esses são os principais sintomas, as principais queixas do paciente com hemorragia digestiva. Outros sinais que a gente considera sinais indiretos são a elevação da frequência cardíaca do paciente, a queda dos níveis de pressão arterial e até mesmo a palidez cutânea, a palidez de pele do paciente, mostrando que ele está perdendo sangue e que de alguma forma ele precisa de um acompanhamento ou de uma avaliação. As principais causas da hemorragia digestiva alta são, primeiro, a presença de úlceras no aparelho digestório, tá? Aquele paciente que pode ter úlceras de estômago, úlceras duodenais ou até mesmo úlceras de esôfago que possam apresentar algum sangramento. Essa é uma causa muito comum e muito frequente no nosso meio. Outra causa também importante e comum é a presença de varizes de esôfago, tá? O paciente possui alguma patologia relacionada ao fígado que faz com que ele desenvolva varizes nesse esôfago e esse esôfago possa sangrar, tá? É uma causa comum também. Outra causa, quando o paciente apresenta vômitos excessivos, por exemplo, em casos de pancreatite aguda, em casos de excesso de consumo de bebida alcoólica, entre outras coisas que levam ele a vomitar bastante, ele pode apresentar lacerações ou alterações na mucosa do esôfago ou na transição esôfago-gástrica, com que aconteça o rompimento de alguns vasos sanguíneos e leve esse paciente a apresentar vômitos. Outra causa, infelizmente, cada vez mais comum no nosso meio é a presença de tumores, tá? Tumores de esôfago, tumores de estômago e, em alguns casos, até tumores de duodeno pode causar o aparecimento de sangramento, de hemorragia do aparelho digestivo, tá? Uma outra causa, também comum, também muito importante, é a causa medicamentosa. Aquele paciente que faz um uso excessivo de anti-inflamatórios, aquele paciente que, por algum motivo, faz uso de anticoagulante orais ou antiagregante plaquetários, ele, pelo uso dessas medicações, ele possa apresentar um sangramento da mucosa, principalmente do estômago. Então essas são as principais causas de sangramento da hemorragia digestiva alta. O diagnóstico da hemorragia digestiva alta ela é feita através, primeiro, da história do paciente, de exames físicos que a gente vai fazer nesse paciente e através de exames complementares. A questão da avaliação do paciente. É importante a gente definir esse sangramento, se ele realmente aconteceu ou não, ouvir a história desse paciente, tá?
e fazer o exame físico. O exame físico a gente pode detectar aquelas alterações que eu citei anteriormente: aumento da frequência cardíaca, diminuição dos níveis de pressão, da pressão arterial, palidez cutânea, palidez de mucosa. E é importante também a gente avaliar as fezes desse paciente, se ele apresenta os sinais de melena que eu me referi anteriormente, para ver se há presença de sangue nessas fezes, tá? Isso falando da parte do exame físico e da história do paciente. Agora, o diagnóstico definitivo, e a gente vai definir a hemorragia digestiva, principalmente através da endoscopia digestiva. A gente vai encaminhar esse paciente para uma endoscopia de urgência. O paciente vai fazer a endoscopia e essa endoscopia vai detectar se realmente está ocorrendo esse sangramento, essa hemorragia e a localização. Com esse diagnóstico, aí a gente vai pensar daí no tratamento da hemorragia digestiva alta. O tratamento da hemorragia digestiva alta visa, num primeiro momento, estancar o sangramento, certo? Claro, a gente vai definir o tratamento em algumas etapas. A gente pode considerar o tratamento medicamentoso, o tratamento endoscópico e, em alguns casos, até o tratamento cirúrgico, tá? Mas o tratamento inicial acaba sendo o tratamento endoscópico. O próprio endoscopista, ao fazer o diagnóstico dessa hemorragia, ele de alguma forma já tenta estancar, ele tenta fazer parar esse sangramento. Como isso vai ser feito vai variar muito, varia da localização desse sangramento, né, e do material que ele vai ter para utilizar na hora. Dando alguns exemplos aqui. Em casos de sangramento de varizes de esôfago, por exemplo, o endoscopista pode optar pela ligadura elástica dessas varizes para que pare de sangrar. Em casos de úlceras gástricas, úlceras duodenais, o endoscopista ele opta pela injeção de substâncias nessas lesões para que pare de sangrar. Existem também a opção de alguns materiais químicos para fazer a hemostasia, ou seja, para estancar esse sangramento, tá? Então essa é a principal maneira numa urgência, numa emergência de tratar o sangramento da hemorragia digestiva. Aí, em alguns casos, esse tratamento pode não ser efetivo. Infelizmente, isso pode não ser efetivo. Aí a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico. Então, não é muito comum, mas em alguns casos, em hemorragias muito intensas, em sangramentos muito intensos, a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico, colocar esse paciente numa mesa cirúrgica para que a gente consiga eliminar esse sangramento. E tem o tratamento medicamentoso também, né? Que, como por exemplo, algumas vezes o endoscopista faz o exame, ele viu que aquele paciente apresentou sinais de sangramento, mas naquele presente momento já não está mais sangrando. Ele vê um coágulo, vê uma fibrina na lesão e vê que não há sinal de sangramento ativo. Aí ele opta ou a gente acaba optando pelo tratamento com medicação. Por exemplo, inibir a secreção gástrica do estômago para que essas lesões cicatrizem, tá? E existem os casos muito específicos, daí que vão variar. Por exemplo, tumores, aí já se trata de estudar certinho cada caso para definir qual é a melhor conduta. Mas, de uma maneira geral, na urgência e na emergência, o tratamento acaba realmente sendo endoscópico para estancar o sangramento naquele momento. Bem, vamos lá. De consideração final ou considerações finais a respeito da hemorragia digestiva alta, é importante frisar que, na maioria dos casos, esses sangramentos tratam-se de urgências ou emergências, ou clínicas ou cirúrgicas. Então, a principal orientação para o paciente ou para o indivíduo que apresente algum tipo desses sintomas que eu relatei aqui agora, a gente orienta ele sempre a procurar um serviço de urgência e emergência, tá? Ele passando numa urgência e numa emergência, ele vai ser melhor avaliado, exame físico, exames complementares serão realizados e vai definir o tratamento para ele. Então, com relação a isso, é importante ter essa orientação. Apresentou algum tipo de sangramento do aparelho digestivo alto, ou seja, teve vômitos com sangue, apresentou evacuação enegrecida com sinais de sangue digerido, é importante procurar um serviço de urgência e emergência para ver a gravidade do caso.